E o Flamengo lidera os clubes da Série A com mais gols marcados em 2025. Everton Cebolinha tem lesão confirmada na coxa e vai desfalcar o Flamengo contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Por falar em Vasco, o time está com medo de jogar no Maracanã, isso porque o Vasco quer o seu mando de campo em outro estádio, e não no Maracanã. E nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like. Vamos começar falando do Everton Cebolinha, uma matéria aqui do GE, postada ainda há pouco, confirma aí a lesão na coxa do Everton Cebolinha, e com isso ele vira desfalque para o Flamengo contra o Vasco. A gente sabe que ele saiu ali aos 20 minutos do primeiro tempo. Até então, a nota que o Flamengo emitiu é que ele estava com desconforto na coxa e, por precaução, ele tinha saído. Mas agora, com essa matéria do GE, foi confirmada aí, após exames, que o jogador tem então uma lesão. E aí, pelo pouco tempo que ele vai ter de recuperação e o jogo que o Flamengo tem contra o Vasco, não vai dar tempo dele se recuperar e está à disposição do técnico Filipe Luís para enfrentar o Vasco na semifinal do Carioca. Então, mais um desfalque que o Flamengo tem. O Michael, o Juninho estão se recuperando e provavelmente vão estar à disposição do Flamengo. Mas o Cebolinha aí, infelizmente, não vai estar à disposição. Mas nem tudo são notícias ruins, tá? O Luiz Araújo, ele está voando, está comendo a bola. E sem dúvida nenhuma, a gente não tem o Everton Cebolinha, mas nós temos o Luiz Araújo, que está jogando muito bem, quando entra sempre dá conta do recado. Então, o vascaíno que está pensando que vai ter alguma coisa para comemorar, pode tirar o cavalinho da chuva. Tá? Luiz Araújo vai jogar, está muito bem e sem dúvida nenhuma também pode fazer um grande jogo. Bom, falando sobre o jogador, o Eric Pulgar é um nome que está muito certo para ter o contrato renovado no Flamengo. E inclusive o clube só espera o empresário do jogador voltar de uma viagem de negócios para sentar com ele e tratar essa negociação aí de renovação de contrato. Então, Pulgar muito próximo de renovar com o Flamengo. Bom, mudando de assunto, falar do Flamengo 2025, que está em outro patamar. Tá? Ele lidera o ranking de clubes da Série A com mais gols marcados em 2025. O time do Filipe Luís realmente superando qualquer expectativa boa de imprensa, de torcida, na verdade. E olha só, o Flamengo ele disparou na liderança do ranking, com aquela vitória sobre o Maricá no último sábado por 5-0, que garantiu a Taça Guanabara. O time do Filipe Luís tem 28 gols na temporada. Ele então está em primeiro lugar, seguido do Sport, com 26 gols. Bahia e Vitória, com 25, fecham o top 3, tá? De times com mais gols que disputam a Série A em 2025. O Flamengo tem 12 partidas disputadas até agora e a média é de 2,5 bolas nas redes por jogo. Já o Sport disputou 13 partidas e possui uma média cravada de 2 gols. Bahia e Vitória dividem a terceira posição com média de 1,9 gol em 3 partidas. E esses clubes que estão no top 3, eles têm exatamente 3 goleadas para cada um. Então o Flamengo liderando o ranking e isso aí vai melhorar com certeza. A gente vai enfrentar um time bem fraquinho, que é o Vasco, tá? E tem tudo para a gente fazer mais um grande jogo. Esse último duelo entre Flamengo e Vasco foi muito desigual, apesar do Vasco ter melhorado no segundo tempo, e o Flamengo poderia ter feito uma goleada, enfiado 4-0 tranquilamente, desperdiçou algumas chances, mas eu acho que isso não vai se repetir. Se o Flamengo criar todo esse volume de jogo de novo, meu irmão, vai vir uma goleada por aí. Bom, falando em Vasco, o time de São Januário queria trocar o seu mando de campo, que até então a gente sabe que a semifinal seria no Maracanã, os 2 jogos, mas o Vasco não quer que o jogo, né, dele como mandante seja no Maracanã, e eu vejo nisso aí medo. Pelo que parece, o Vasco entende que o Maracanã é muito mais estádio para o Flamengo jogar do que para o Vasco jogar. Ele queria, inclusive, que a partida fosse em São Januário, o que não tem cabimento algum. São Januário é uma sardinha desse tamanho. Ah, mas eles têm estádio. Meu irmão, ter estádio e ter São Januário é a mesma coisa que nada, né? Então, do que adianta querer jogar lá? Mas não adiantou, tá? Não vai rolar. Talvez o Vasco consiga colocar para o Newton Santos, o estádio do Botafogo, mas é certo que o clube não quer jogar contra o Flamengo no Maracanã. E aí, meu filho, a gente entende. O Vasco, ultimamente, ele só tem a palavra rival e Flamengo na mesma frase com o Vasco por causa da história. Mas nos últimos jogos não tem por que a gente se preocupar com o Vasco,
se preocupar, mas tu tá sendo prepotente, não. Os números mostram isso, as partidas mostram isso, a história tá mostrando isso. Vai ser um jogo difícil? Pode ser que seja um jogo difícil, mas longe do Flamengo ter que ficar preocupado se o Vasco vai jogar em São Januário, se ele vai jogar no Pacaembu, se ele vai querer jogar lá em Brasília, não importa. O Flamengo é muito favorito para esse jogo, mas muito favorito para esse jogo, e tem tudo para não ter dificuldade e chegar à final do Carioca. Aquela goleada do Flamengo contra o Maricá por 5-0, que deu o título da Taça Guanabara, também foi o jogo de número 1000 do Flamengo no Campeonato Carioca. Olha só que número incrível do Flamengo, né? Cara, e foram vários jogos no Carioca. Eu lembro que no início ali, que eu comecei a torcer pro Flamengo, 2003, 2005, o Carioca, ele era o principal torneio pra gente. Porque a gente sabia que era muito difícil o Brasileirão, o Libertadores, então nem fala nisso, tá? Então o Carioca era o bolo, assim, a cereja do bolo do flamenguista. E desse número tem muitas partidas marcantes desses 1000 jogos do Flamengo no Carioca. Tem o Flamengo e Fluminense 0-0, 15 de dezembro de 63. Ele detém um recorde de público no Maracanã. Foram 194.603 pessoas. Olha o tanto de gente que tinha nesse jogo. Aí se a gente for falar de jogos marcantes aqui, passa muito tempo falando no vídeo. Parabéns, Mengão, e parabéns para o Maracanã também, que proporcionou aos flamenguistas tantos duelos, tantas partidas grandes do Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clique aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.